até onde eu sou quem eu realmente sou e até onde eu sou o que fizeram de mim. Nós somos as únicas pessoas que a gente vai ter que conviver com a gente pelo resto da vida. Só que, como eu disse, as coisas que você viveu e as crenças que você tem hoje, elas te libertam, elas te fazem viver uma vida melhor ou elas te limitam a sempre estar estagnado onde você tá agora. Ok, lá vamos nós pra esse vídeo. Até onde a gente tá sendo quem a gente realmente é, ou a gente tá sendo quem a gente acha que a gente é. Nos últimos dias, eu tava refletindo bastante sobre várias coisas na minha vida. Coisas do tipo, tá, quem eu sou, quem eu quero ser, aonde eu quero estar daqui 5 anos. Porque uma das minhas metas esse ano é realmente cumprir as minhas metas, tipo, me esforçar pra cumprir. Porque até hoje nunca teve um ano em que eu realmente me esforçava pra cumprir minhas metas. Eu sempre escrevia metas e aí, assim, chegava no final do ano e o que eu conseguisse ter cumprido tava ótimo. Mas esse ano eu realmente quero me esforçar, tanto que eu coloquei metas um pouco diferentes do que eu costumo colocar. Mas enfim, uma das minhas metas é realmente cumprir as minhas metas. E uma das coisas que eu fiquei pensando foi, por que nos outros anos eu nunca cumpri elas? E isso me fez ter que me fez ter que olhar para os meus problemas raízes. Porque eu entendi que se as coisas não estavam dando bem do lado de fora, provavelmente era uma coisa que eu tinha que resolver dentro primeiro. Porque se todos os anos são uma nova oportunidade de eu cumprir as minhas metas e todos os anos elas se repetem, todos os anos eu coloco as mesmas metas porque eu não cumpri no ano anterior, então alguma coisa tá errado. E aí eu cheguei à seguinte questão que... o que tá me limitando? Quais são as crenças que eu acredito? O que me impede de chegar aonde eu realmente quero, de atingir o meu verdadeiro potencial? Seguinte, tudo que a gente acredita ser verdade são coisas que ou passaram pra gente como verdade, ou as nossas próprias experiências criaram essa verdade. Então sim, tanto os seus pais, quanto seus familiares, quanto até mesmo o seu próprio cérebro pode ter mentido pra você a sua vida inteira. Então, por exemplo, você vem de uma família muito supersticiosa e aí a sua família sempre te falou que gato preto dá azar. Que, deixar o chinelo virado dá azar. Isso passa a ser uma crença sua. Isso passa a se tornar verdade pra você. Isso passa a criar a sua realidade. É que esse exemplo foi muito ruim. Outro exemplo, você tem uma crença de que todo homem trai. Sei lá, você cresceu numa família que essa sempre foi a verdade, assim. Enfim, isso foi o que você cresceu escutando e vendo e essas coisas. Então, assim, você cresceu em uma família em que todas as histórias eram de traição e, sei lá, marido que traía mulher e namorado que traía namorada. Então você cresceu com essa visão. E aí, de tanto escutar aquilo, quando você cresce, você cria quase que um bloqueio pra relacionamento. Do tipo, porque pra que eu vou namorar se todo homem trai? Ou então você começa a ser super ciumenta pra não dar brecha pra isso. E aí isso se mostra na sua realidade. Então, assim, isso é verdade? Depende, pra você é verdade, na sua vida é verdade. Eu posso chegar aqui e te dar 1000 exemplos e te falar que nem todo homem trai, só que essa é a sua verdade. Então, assim, você cresceu escutando isso. Não vai ser fácil assim mudar a sua crença. Você sempre vai ficar desconfiada. Eu posso chegar aqui e dar um exemplo de que, fulano não traiu fulana. E aí você vai falar, será que não? E isso não acontece só em situações em que as pessoas colocaram alguma coisa na nossa cabeça. Por exemplo, você, quando você era pequena, você foi apresentar um trabalho na sua escola, e aí você na hora ficou nervosa, você apresentou super mal, e aí você escutou um alecrim dourado rindo lá no fundo da sala. Você ficou super nervosa e você ficou muito mal depois dessa apresentação. Depois disso, o seu cérebro começa a repetir pra você: a gente não é boa apresentando coisas em público. Nós não somos bons em situações que envolvem muita gente. Depois dessa situação, seu cérebro criou esse bloqueio do tipo, cara, se eu tentar fazer alguma coisa em público de novo, a chance das pessoas rirem de mim é grande. E aí você passa a acreditar que aquilo é verdade, do tipo, eu não sou boa apresentando coisa em público. Eu não sou boa em situações que envolvem muita gente. E eu sei disso porque eu passei por isso e passo um pouco. Quando a gente é pequeno, a gente é tipo uma esponja, então tudo que as pessoas falam pra gente, a gente absorve muito bem. Tudo que as pessoas falam pra gente, a gente crê como
verdade absoluta. Porque a gente ainda não tem muito filtro do que é certo e do que é errado. A gente não tem filtro de quem a gente é. Tipo assim, o máximo que a gente sabe sobre a gente é que a gente gosta de bolo de chocolate. Então, se quando você é pequena, chega alguém em você e fala que, sei lá, você é muito preguiçosa, e a pessoa vive repetindo aquilo. Caraca, você não fez isso, você é muito preguiçosa. Caraca, isso e aquilo, você é muito preguiçosa. Aquilo passa a ser quem você é. Quando pequena, você entende que isso é uma característica sua. Então, assim, se quando você era pequena, você escutava muita coisa ruim sobre você, você é muito preguiçosa, ai, você é muito tímida, ai, você é muito mimada, aquilo meio que cria uma nova memória no seu cérebro. Aquilo meio que começa a criar a sua identidade. Assim como o contrário também é verdade. Se quando pequena as pessoas te elogiavam muito, por exemplo, você é muito carinhosa, você é muito criativa, você é muito inteligente, muito provavelmente também você cresce com esse sentimento, sabe? Você cresce sentindo que aquilo faz parte da sua personalidade. Muitas das coisas que a gente escuta quando a gente é pequena e a gente nem percebe, a gente nem lembra, acabam se tornando parte da nossa personalidade, mesmo que a gente nem perceba. Então, talvez quando adulto, a gente se considera um adulto muito prestativo porque a gente escutou isso quando a gente era mais novo. E aí foi em tudo isso que eu comecei a pensar, beleza, até onde eu sou quem eu realmente sou e até onde eu sou o que fizeram de mim. Vocês provavelmente já ouviram falar que a gente é um livro de todas as pessoas que a gente conheceu. A gente é um pouco de cada pessoa que a gente conheceu. Cada pessoa cria uma situação, cada pessoa cria uma nova experiência com a gente. Então, sim, a gente realmente é um pouco de cada situação que aconteceu ou pessoas que passaram pela nossa vida. Mas o quanto isso é bom ou ruim na sua vida? Porque as nossas crenças limitantes nem sempre vão ser coisas ruins, coisas negativas. Como eu disse, eu posso me considerar uma pessoa inteligente, eu posso me considerar uma pessoa educada, porque desde pequena eu escutei que eu era assim. Eu escutei que, caraca, você é muito assim. E aí eu entendi que, beleza, isso faz parte da minha personalidade, isso é quem eu sou. Então, assim, o meu exemplo. Desde pequena eu escutava muito. Desde pequena eu não sei desde quando eu escuto isso. Mas eu escutava muito que eu era uma pessoa muito tímida. Então assim, caraca, mas ela é muito assim. E aí eu peguei aquilo como verdade absoluta e eu comecei a repetir pra mim mesma. Verdade, eu sou muito tímida. E aí eu não queria mais entrar em certas situações, porque eu já sabia que eu era tímida. Então assim, uma pessoa tímida não ia gostar disso. Uma pessoa tímida não ia se sentir bem ali. Então assim, eu não queria ir, eu não queria fazer as coisas, porque não faz parte da minha personalidade. Até que, de um tempo pra cá, eu comecei a questionar isso, do tipo, beleza, desde quando? Quem me disse que eu sou assim e por que eu tenho que ser assim pelo resto da minha vida? Porque nem tudo que a gente se identifica são coisas boas, nem tudo que a gente se identifica é realmente verdade, nem tudo que a gente se identifica, a gente gosta de se identificar. E aí eu comecei a perceber que em muitas situações onde pessoas tímidas ficariam tímidas e eu não ficava, eu tava tipo, beleza, eu tô de boa, galera. E aí eu comecei a perceber que tá, talvez eu me identifiquei um pouco errado, talvez isso não seja tão verdade absoluta assim. Você ter ficado tímida em uma situação, você ter ficado ansiosa em uma situação, não quer dizer que aquilo faz parte de quem você é. Não quer dizer que aquilo faz parte das suas características e, meu Deus, você nunca vai conseguir mudar isso. E aí o que acontece? Hoje em dia não é que eu me considero uma pessoa super, hiper, mega extrovertida, mas eu percebi que também eu não era tão tímida quanto eu acreditava ser, quanto eu repetia pra mim mesma que eu era. Então muitas coisas que talvez você repete pra você mesma podem não ser verdade, podem não ser tão verdade quanto você acha que é. Ou então você nem sabe disso, porque você nunca parou pra refletir, caraca, verdade, será que eu realmente sou assim? Então assim, talvez você repete pra você que você é uma pessoa super estressada. Você é uma pessoa que assim, nossa, eu tenho um pavio curto, ai, qualquer pessoa que fala comigo eu já tô estressada. Só que na verdade você nem gosta de ser assim. Porque sinceramente, quem gosta de conviver com uma pessoa que é 100% do tempo estressada? Nem você vai gostar de conviver com você mesma. Só que você ter essa crença, você repetir pra você mesma que essa é a verdade, essa é uma verdade imutável. Imutável? Tá certo essa palavra? Enfim, essa é uma verdade absoluta. Você ficar repetindo pra você mesma que não tem como mudar isso, eu sou assim, eu nasci assim, sempre me falaram que eu sou assim, só vai fazer você acreditar ainda mais naquela crença e acreditar que não tem como mudar aquilo. Sendo que, desde quando você é assim? Porque ninguém nasce uma pessoa estressada, eu acho, pelo menos. Não tão estressada, eu acho. Ninguém nasce uma pessoa grosseira. Então, desde quando você é assim? Quem falou pra você que você é assim? E eu sei que eu falando parece que é uma coisa muito fácil, do tipo, nossa, vou sentar aqui hoje e vou descobrir todas as minhas crenças limitantes. Vou sentar aqui hoje e vou quebrar cada uma delas e amanhã eu vou ser uma nova pessoa. E eu sei que não é tão fácil, porque eu tô no mesmo processo, galera. E principalmente porque é uma coisa que você se identifica, sabe? É uma coisa que você acredita ser quem você é. Então é como se você tivesse
se desvinculando de você mesma. É uma coisa que pode gerar, assim, muito desconforto. É uma coisa que pode gerar várias crises existenciais. É uma coisa que vai te fazer pensar, meu Deus, eu vivi errado a minha vida inteira. Meu Deus, eu poderia ter feito isso muito antes e eu tô fazendo isso só agora. E é por isso que não é uma coisa que é pra todo mundo fazer, não é uma coisa que todo mundo faz. Porque nem todo mundo precisa. Ou a pessoa acha que não precisa. Mas enfim, é uma coisa que vai ser difícil. Então assim, vai demandar muito tempo e esforço e trabalho mental. Então a gente precisa ter calma. E assim, tudo no seu tempo. Tá tudo bem que você não consiga se desvincular de algumas crenças. Tudo bem que você não queira fazer isso agora, porque minha vida tá um caos. Se eu arranjar mais um problema, eu vou surtar. E ainda tem uma outra questão, que é, as pessoas te conhecem assim. Já tem a questão que é você começar a questionar você mesma. Então, por exemplo, nossa, eu sempre me achei uma pessoa super estressada, só que agora eu não quero mais ser assim. E aí quando você deixar de ser assim, as pessoas vão estranhar. E isso vai te fazer querer voltar atrás. Isso vai te fazer se sentir meio que desconfortável, assim. Porque as pessoas podem começar a falar também. Nós somos as únicas pessoas que a gente vai ter que conviver com a gente pelo resto da vida. Então, se você tiver que conviver uma vida inteira com uma pessoa, no caso você, que você nem gosta, com características que você nem gosta. Por exemplo, cara, eu odeio ser tão estressada, eu queria ser mais calma. Então você não precisa ser assim. Se você tiver que passar a sua vida inteira convivendo com você, com características de uma forma que você nem gosta, tipo, não faz sentido. E eu sei que tem muitas coisas que envolvem isso. Não é uma coisa que é do dia pra noite, não é uma coisa que é fácil de resolver. É como se tudo que você acreditasse desde o momento em que você criou essa crença, né? Não desde o momento que você nasceu. Desde o momento que você criou essa crença, é como se você tivesse que desvincular de tudo isso. É como se, por exemplo, você tá vivendo a sua vida normal, aí chega alguém e fala que você tá vivendo a vida errada. Fala que, na verdade, você é adotado e a sua família é outra. Tipo assim, você vai querer olhar pra pessoa e falar, como assim? Eu vivi a vida errada a minha vida inteira. Entendeu? Na verdade, eu não sei se faz muito sentido essa analogia. Mas é tipo isso, é como se você tivesse vivido uma vida inteira e aí, em algum momento, alguém chegar pra você e falar, olha, isso aqui que você fez a sua vida inteira, tá errado. Só que a questão é, a pessoa que vai estar falando que tá errado é você pra você mesma. Então, por exemplo, tudo bem, eu sei que você foi uma pessoa tímida a sua vida inteira. Tudo bem, eu sei que você achava que você era assim, mas você não precisa ser assim. Tudo bem, eu sei que quando você era pequena, sei lá, você sofria bullying na escola. E aí, por isso, você criou uma insegurança com tal e tal coisa. Só que hoje em dia, não precisa mais ser assim. Você não precisa mais ter insegurança com essa coisa. Porque isso que aquelas pessoas falavam sobre você não era verdade, mas a gente acreditou como verdade. E eu não quero que esse vídeo seja só o tipo de vídeo que eu chego aqui e falo uma coisa óbvia e todo mundo fala, caraca, verdade, e que as pessoas se sintam motivadas, mas que no final não levam pra vida. Porque de verdade, trabalhar com as suas crenças limitantes, as crenças que você não gosta sobre você, podem mudar completamente a forma como você se vê, como você vê a vida. Porque nem toda crença limitante é ruim e nem toda crença você precisa se desfazer dela. Só que, como eu disse, as coisas que você viveu e as crenças que você tem hoje, elas te libertam, elas te fazem viver uma vida melhor, ou elas te limitam a sempre estar estagnado onde você tá agora. Elas te limitam a ser quem você não gosta de ser, a ser quem te disseram que você é, e você ser pra sempre essa pessoa porque eu tenho que ser assim. Eu acredito que eu sou assim, então eu vou ser assim. Só que por que você acredita que você é assim? E por que você tem que ser pra sempre assim? Então eu vou falar o que eu tô fazendo pra descobrir as minhas crenças, lidar com elas, melhorar elas. A primeira coisa é a mais difícil, que é descobrir qual é a crença. Então não é uma coisa que você vai sentar no café da manhã e pensar assim, nossa, é verdade, eu acho que eu tenho uma crença de que eu não mereço amor, porque quando meu pai e minha mãe terminaram, ele parou de vir me visitar e, tipo, nunca mais fez questão de mim. Exemplo, clima, peço perdão. Mas enfim, não é uma coisa que você vai só, caraca, do nada percebi tudo isso. Não, é uma coisa que você vai percebendo aos poucos, do tipo, nossa, é verdade, eu sempre me afasto de situações que eu preciso falar em público. Eu sempre me afasto de situações que eu preciso conhecer pessoas novas, situações que eu preciso sair de casa, coisas que, assim, todo mundo vai ter que passar na vida, então não tem como você se privar dessas situações, sabe? Você se privar dessas situações, na verdade, só vai fazer mais mal. E aí você começa a pensar, nossa, mas por quê? Nossa, é verdade, né? Assim, desde a escola. Nossa, é verdade, teve aquele dia, né, que eu fui pra aquela festa, que eu passei vergonha e tal. Sempre vai ter um motivo do porquê você ter aquela crença de que não consigo socializar em público. Não gosto de situações que eu preciso falar com muita gente, porque uma vez aconteceu tal situação. Então não é uma coisa fácil. E, inclusive, eu entrei em todo esse tema por causa de uma situação parecida. Hoje em dia, eu não tenho muita mais questão com sair. Só que uns tempos atrás, tipo, um ano, alguns meses atrás, eu tava desenvolvendo uma ansiedade social, assim, absurda. Eu não queria ir no mercado, eu não queria mais
mais correr, que era uma coisa que eu gostava, mas só de saber que eu ia estar fora de casa e saber que eu ia encontrar com outras pessoas me causava pânico, assim. Eu não gostava de ir no mercado sozinha, não ia no açougue sozinha. E aí eu sempre ficava escutando música pra eu me distrair ao máximo de que eu tava fora de casa. Só que aí eu comecei a, enfim, ter que lidar com isso e várias coisas, e aí foi passando. E aí esses tempos atrás eu vi que isso tava meio que voltando, então eu ia sair à noite, e aí eu comecei a ficar desesperada, tipo assim, eu comecei... Desesperada não, desesperada é exagero. Mas eu comecei a ficar meio ansiosa, assim, e eu pensei, caraca, mas por que eu tô ansiosa? Tipo, eu não sou mais assim, eu não tenho medo disso. E aí eu comecei a ter que ficar revendo do por que eu tô assim, o que eu tô sentindo. E eu não sei com qual facilidade vocês que estão assistindo esse vídeo têm de fazer isso. Só que hoje em dia eu já meio que desenvolvi uma facilidade de fazer perguntas pra mim mesma. Uma facilidade de olhar pra dentro. Então pra mim é muito fácil fazer perguntas do tipo, tá, da onde veio isso? Por que eu me sinto assim? Sei lá, alguém me falou alguma coisa e eu comecei a pensar assim. Só que, se você não tem essa facilidade, uma coisa muito boa, que podem me julgar à vontade, mas assim, eu vou ter que falar que é bom, gente, que é usar o ChatGPT. Ou eu acho que qualquer inteligência artificial deve fazer isso. Mas eu uso o chat, aí eu pergunto assim, chat, me ajude a lidar com tal crença limitante, aí eu coloco a crença, e aí eu falo pra ele alguma coisa do tipo, me dê algumas reflexões, me faça algumas perguntas que podem me fazer descobrir porque eu tenho essa crença. Enfim, eu não tenho uma frase assim, um prompt pronto. Na hora eu só invento o que eu quero falar, mas é sempre nesse sentido, pra fazer ele me ajudar a refletir. Não ele me dar a resposta, mas pra ele me fazer perguntas pra eu fazer pra mim mesma. E eu faço essas vezes ainda. E aí isso me ajuda a refletir, do tipo, tá, problemas em conhecer pessoas novas. Por que você tem essa questão? Por que você, sei lá, você acha que não é uma pessoa legal para as pessoas conhecerem? Por que você tem que impressionar os outros e não os outros que querem que você goste deles? É sempre você que quer que os outros gostem de você e não o contrário, sabe? Então assim, como eu disse, o primeiro passo é o mais difícil, que é você identificar essa crença. Só que às vezes dá pra gente identificar por áreas da nossa vida que a gente acha que tá meio travada, assim. Porque, como eu disse, se tem alguma área da nossa vida que tá meio brecada, se tem algum problema no nosso mundo externo que a gente não tá conseguindo resolver, talvez seja mais uma questão sobre um problema interno. Então assim, outro exemplo meu, eu tinha a crença de que dinheiro é muito difícil. Eu pensava em dinheiro, automaticamente me vinha um sentimento que eu não sei explicar, mas era sempre sobre isso, sobre dinheiro ser um problema. E assim, eu não tô pra fazer esse vídeo falando que, tal crença é ruim, tal crença é boa, porque tem crenças que elas podem ser ruins pra algumas pessoas, mas que na sua vida elas podem ser útil. Então esse vídeo não é pra falar que você precisa deixar tal crença, porque cada um sabe qual é a crença boa e qual é a crença ruim da sua vida. Mas essa crença em específico, ela tava atrapalhando a minha vida. Então sempre que eu pensava em dinheiro, vinha esse sentimento de escassez e, sei lá, um sentimento ruim que eu não consigo explicar. Porque na minha cabeça, dinheiro sempre foi atrelado a preciso trabalhar muito pra conseguir dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito difícil de conseguir. Dinheiro só é fácil na vida dos outros e pra mim eu preciso trabalhar e vai ser muito difícil conseguir dinheiro. Essa era a crença que eu tinha sobre dinheiro. Então, sempre que eu pensava sobre isso, eu sempre pensava em esforço. Eu sempre pensava em me matar de trabalhar pra conseguir. De novo, eu não tô falando sobre se é certo ou não, eu só tô falando que era uma crença minha. E assim, confesso que hoje em dia é uma das crenças mais difíceis pra mim quebrar, porque é uma crença que tá muito enraizada. Era o tipo de coisa que eu consumia, era o tipo de coisa que eu via. Então tem tudo isso, às vezes crenças elas estão ligadas muito ao seu mundo exterior, então é difícil você mudar o seu interno, porque as coisas no seu externo refletem aquilo. As coisas no seu externo te mostram que aquela crença tá certa. É difícil você quebrar uma crença que você acredita, sendo que tem outras coisas que
fazem você reforçar essa crença. Mas aí tá bom, só de você começar a enxergar aquilo como uma crença, uma coisa que não necessariamente ela é verdade, é uma coisa que eu repeti muito pra mim mesma, que ela se torna verdade. Eu repeti tanto pra mim mesma que eu não gostava de tal coisa sobre mim, que aquilo passa a ser verdade. Quando você começa a questionar essa crença do tipo, tá, mas por que eu não gosto disso na minha personalidade? Ou então, tá, porque eu acredito que eu sou assim. Você começa a ir contra aquela crença. E aí, sempre que aquela crença vindo, tipo, você é tímida, você não fala, eu não sou tímida, eu tô tímida. Tem uma diferença entre você ser e você estar. Você pode não ser uma pessoa ansiosa e tá ansiosa em determinada situação. Você pode não ser uma pessoa tímida, mas tá tímida em determinada situação. Mas enfim, basicamente o vídeo é esse. Até onde você é quem você realmente é, ou até onde você é o que fizeram de você. Eu não sei se talvez eu tenha me perdido um pouco no raciocínio desse vídeo ao longo do vídeo, mas é porque pra mim esse tema engloba muita coisa. Não só sobre como você se vê, mas como você vê tudo pra você. Tudo na nossa vida é verdade, dependendo da ótica que a gente olha. Sabe aquela coisa de você acredita que horas iguais dão sorte, e aí de uma hora pra outra você só começa a ver horas iguais. Não é porque do nada começou a surgir horas iguais, mas é porque agora você tá com um olhar muito mais apurado pra isso, entendeu? A sua crença de que horas iguais dão sorte fazem com que você preste muito mais atenção nisso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que vocês tentem fazer isso, pelo menos com alguma coisa, alguma crença que vocês acham muito ruim sobre vocês, ou que vocês sentem que breca muito a vida de vocês. Breca é uma palavra muito ruim, né? Que impede muito a vida de vocês. Porque é isso que eu tô fazendo na minha vida. Eu até esqueci de falar, eu acho que eu vou colocar essa parte no começo do vídeo também. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô gravando um vlog essa semana. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do vlog, mas quando o vlog sair, eu vou colocar aqui em cima na descrição não, nos cards. E aí no vlog eu falei sobre esse assunto, só que esse é um assunto tão grande que eu pensei, eu preciso trazer um vídeo inteiro só sobre isso. E aí cá estou eu fazendo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui embaixo no canal se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e a visão que vocês têm sobre isso. E é isso. Um beijo e eu amo muito vocês.